Bom dia, mais uma manhã, onde nos reunimos para receber o direcionamento de Deus, direcionamento esse que irá nos dar todas as instruções para termos um dia de vitória. O nosso Deus, Ele tem muito a nos ensinar. Nós precisamos aprender que Ele fala com a gente através da palavra e Ele confirma através dos sinais. E quando Ele se disponibiliza a falar comigo e com você, a intenção do Senhor é que haja vida, que haja uma renovação, uma transformação. Mas eu preciso abrir o meu coração. Porque, embora para Deus nada é impossível, para mim há muitas coisas impossíveis. Tudo para mim é impossível, principalmente se eu estiver sozinha. Mas com Deus, Ele me garante o impossível. Ele me garante a vida. Eu não garanto nem isso. Eu não posso fazer isso, porque a vida não é minha. Ela não me pertence. Mas Deus, Ele me ama tanto que Ele se importa com o que eu quero, com o que eu gosto, e Ele vai fazer uma análise se o que eu gosto e o que eu quero, Ele tem condições de colocar no plano que Ele tem para mim, porque o que Ele quer é me ver feliz. Ele quer te ver feliz, mas muitas vezes nós temos medo de entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Ele não vai fazer a metade, Ele vai fazer tudo. Eu e você fazemos muitas coisas, tudo pela metade. Fica tudo a fazer na nossa vida quando nós não temos Deus. Eu me recordo de quando eu era jovem e eu tentava muitas coisas e tudo ficava pela metade. E eu falava, mas por quê? Até que um dia eu ouvi o Senhor dizer, é porque você está sozinha. Para mim não existe impossível. E naquele momento eu acordei. As escamas caíram dos meus olhos. E dali por diante, nada se tornou mais impossível para mim. Mas não porque eu tenha alguma capacidade, mas porque eu convidei o Espírito Santo para entrar no meu coração, para renovar ele, para transformar ele, para fazer a vontade de Deus se cumprir na minha vida. É isso que Deus precisa da sua parte. Que você convide o Espírito Santo para entrar no seu coração, entregando para Ele as suas vontades, os seus desejos, para que Ele traga vida. Porque Ele diz na palavra, o Senhor Jesus, Ele diz, eis que vos dou a minha paz, mas não vos la dou como o mundo a dá. Então nós podemos entender que no mundo há uma paz, mas é uma paz falsa. A paz verdadeira está em Cristo. E muitas vezes estamos em guerra, mas nós temos paz, porque sabemos que Deus prometeu que Ele vai fazer o impossível. Isso é confiança, isso é entrega. E saber que Deus está no controle. Ele está, Ele estava, Ele sempre estará, enquanto você permitir. O Senhor está aqui e Ele tem um recado muito especial para transmitir para você no dia de hoje. E se você seguir as orientações de Deus, a vitória é certa. No nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Deus. Rendemos a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor
e toda adoração, pois Tu és o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos guarda, que nos guia, que nos conduz. Oh, Pai, cumpra em nossas vidas o Teu querer. Faça-nos, Pai, um instrumento de valor, de bênçãos. Ajuda-nos, Senhor. Nos capacita a cumprir o ID do Senhor. Mas perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas falhas. Muitas vezes, querendo acertar, nós erramos. Muitas vezes, querendo acertar, falhamos. Oh, Pai, só o Senhor que é perfeito e que pode agir na nossa vida com perfeição. Entregamos a nossa vida, Pai, aos cuidados do Senhor. Entregamos os nossos sonhos, os nossos planos, tudo aquilo, Pai, que um dia planejamos, entregamos nas mãos do Senhor, para que o impossível do Senhor se realize, para que a vida do Senhor esteja em nossas vidas, para que a paz do Senhor esteja conosco, não a paz do mundo, porque a paz do mundo não é a paz do Senhor. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos, Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos no capítulo 37 do livro de Ezequiel, e nós vamos meditar no versículo 2. Ele diz assim: Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: Filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetize a esses ossos secos. Digam-lhe o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei a vida entrar novamente em vocês. Nessa manhã, o Senhor está dizendo para mim e para você: quando eu creio, nada é impossível. Mas quando eu obedeço, o milagre acontece. Aqui, Ezequiel, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus a um vale de ossos secos. E a palavra de Deus, ela deixa bem claro que os ossos, eles estavam sequíssimos. E ele disse: por acaso esses ossos, eles podem tornar a viver, Ezequiel? E ele disse: oh, meu Senhor, essa resposta só o Senhor tem pode dar. Tem coisas na minha vida e na sua vida que é só Deus que pode responder. E Ele vai responder quando Ele quiser e como Ele quiser. Porque nós não estamos preparados para ouvir muitas coisas da parte de Deus. Quando nós entendemos isso, Deus, Ele nos capacita para fazer e para receber o melhor que Ele tem. Ali, simplesmente Ezequiel, ele não ficou com dúvidas. Ele fez o que Deus mandou. E quando ele fez o que Deus mandou, além dele profetizar a palavra, porque é ela que libera a virtude. Quando você profetiza a palavra, a virtude de Deus é liberada. E quando a virtude de Deus é liberada, a cura, a restauração, a transformação, a milagres. Quando ele obedece, aqueles ossos começam a se movimentar. E eles começam a se unir.
E a palavra diz que começa a surgir tendões, e ali se levanta um grande exército. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Eu e você somos os soldados de Cristo. Mas há muitos soldados que estão como aqueles ossos, sequíssimos. Eles não estão só secos, eles estão sequíssimos. É como a parábola da semente, que a semente caiu em meio às pedras. E o mundo, com as suas atrações, sufocou as coisas de Deus. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele vem dizer para mim e para você: se o meu Espírito Santo entrar dentro de você, você não retrocede mais. Porque o Espírito Santo, Ele te conduz. E quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você tem prazer de servir a Deus. Deus, Ele coloca como um ponto central obediência aos mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, servir a Deus fica fácil. Não estou aqui dizendo que servir a Deus é fácil, não. Ele está dizendo que a obediência aos mandamentos vai quebrar todas as barreiras, todas as dificuldades de servir a Deus. Porque nós queremos o nosso querer, nós queremos satisfazer a nossa carne. E nisso ouvimos muitas coisas em meio ao caminho. E neste caminho a qual nós estamos seguindo, precisamos ouvir somente a voz de Deus. Porque se ficarmos ouvindo outras pessoas, outras coisas, haverá uma confusão mental. Deus não me chamou para ser confusa. Deus me chamou para crer, para ter fé e para continuar. Quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, tudo isso acontece. Só que a palavra ela deixa bem claro: você não vai conseguir sozinho. É o Espírito Santo que vai te ajudar. Ezequiel, ele profetizou e ele disse que o Espírito venha dos 4 cantos sobre esses ossos. O Senhor, Ele quer que eu e você aprenda a profetizar. Mas não profetiza coisas da sua cabeça, mas profetiza a palavra. O Senhor está dizendo para você: para mim não é nada impossível. Há um vale de ossos secos ao seu redor? Profetiza a palavra. E a palavra diz: para Deus não há nada impossível. Ossos secos. Esses ossos que hoje se encontram secos, coração endurecido, sem vontade de servir a Deus, se dentro desse coração tiver um desejo de servir, o Espírito Santo entra. E Ele faz desses ossos secos um grande exército. Um exército para marchar para Cristo. E o exército de Cristo, ele marcha pregando e profetizando a palavra de Deus. O Senhor, Ele diz para mim e para você: tem respostas na sua vida que só virão no tempo certo. Você só precisa confiar. Eu só preciso confiar. E os ossos sequíssimos se tornarão um grande exército. Que eu e você, nessa manhã, guardemos no nosso coração
a promessa de Deus, quando Ele diz, profetiza. Ele está dando a liberdade para mim e para você, o poder para mim e para você, dentro da palavra, de trazer o impossível com os nossos lábios, com a nossa boca, confessando. Se você quer seus filhos na presença de Deus, não confesse o que você está vendo. Confesse o que a palavra diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você quer que alguém seja liberto, confesse a palavra. Para Deus, não há nada impossível. O Senhor, Ele mostra para mim e para você que há coisas que Ele vai fazer no tempo dEle. Mas nós precisamos continuar, permanecer, persistir. Aquilo que é impossível para mim, que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então continue orando, continue buscando, mas principalmente, não pare de profetizar. Diga o que a palavra está dizendo para você dizer. E a partir deste momento, os ossos sequíssimos receberão vida da parte de Deus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus, Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos instruído, que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. Só o Senhor, Pai, para ter paciência conosco, para nos ensinar, para nos instruir, para nos ajudar, ó Deus. Tu és maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. E rendemos a Ti, Pai, toda honra, todo louvor e toda adoração. Iremos sim, Deus, profetizar a vida em nosso meio, em nosso trabalho, em nosso lar, onde quer que passarmos, ó Deus. Sabemos que não será fácil, mas temos a promessa do Senhor, que o Senhor está conosco. Então não estamos só, não somos uns perdidos. Somos aqueles que caminham com o Senhor. E aqueles que andam com o Senhor jamais são desamparados. Somos gratos por isso, Pai, por ter o amparo do Senhor, por receber a vida da parte do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, por confiar em nós para levar a Tua palavra. Obrigado por confiar em nós, Pai, para revelar os Teus segredos. E eu profetizo, Senhor, sobre a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim também eu profetizo na vida de cada um dos Teus filhos, que estes que estão orando, que estão buscando, que não perderam sua fé, estão permanecendo na Tua palavra, estes também serão salvos, eles e o lar, eles e a família, porque a promessa do Senhor é para cada um de nós e para a nossa família, que é o projeto do Senhor, a nossa família. Deus, muito obrigada. Obrigada por nos amar, obrigada por cuidar, Pai, de cada um de nós com tanto amor. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida de cada um dos Teus filhos, hoje, amanhã e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Que o seu dia seja repleto de bênçãos e milagre. Para que isso aconteça, você só precisa profetizar. E você vai ver o milagre de Deus. E assim nós vamos crescendo em graça e sabedoria
na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.